Porque o Elon Musk, a rede social ESC, do empresário Elon Musk, ESC, que é uma mistura de Elon Musk com X, tá? A rede social X do empresário Elon Musk acusou o ministro Alexandre de Moraes, acusou, não, disse a verdade sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ameaçou, né, de prisão os seus funcionários, e diante disso, o Elon Musk anunciou o fechamento do escritório no Brasil. A empresa afirma que vai encerrar suas operações no país em decorrência da ação do ministro, mas que a rede social continuará disponível para os brasileiros. Em sua conta, Elon Musk disse que a decisão de fechar o escritório X no Brasil foi difícil, aspas. Se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta, ilegal e entrega de informações privadas de Moraes, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Não há dúvidas de que Moraes precisa sair. Ter um justiceiro que viola a lei repetidamente e flagrantemente não é justiça nenhuma. Fecho aspas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro do MST, publicou no último sábado, depois dessa notícia, uma despedida em tom jocoso a Elon Musk, dono do X. Na própria plataforma X, o ministro do MST escreveu "Bye, bye, Elon Musk", com a grafia em inglês errada. Né? Pouco mais de uma hora depois, ele corrigiu. Então, colocou Elon Musk. Aí eu olhava isso e falava, e este analfabeto? Porque o inglês está na grade curricular do ensino médio brasileiro e é cobrado no vestibular. Então, olha, se fala assim, e este analfabeto é ministro de Estado. Mas eu me esqueci do presidente por um segundo, né? Aí eu vi que estava tudo ali, né, de acordo. Então não é que o Elon Musk, em desobediência à ordem judicial, a ordem deste pervertido, Alexandre de Moraes é um pervertido, juridicamente, pervertido. E usa o termo, repito, com o mesmo significado utilizado pelo ministro Gilmar Mendes lá atrás para se referir às prisões ilegais da Lava Jato. Alexandre de Moraes é pervertido. Pervertido. Então não teve o X não desrespeitou decisão judicial porque se trata de decisão de um pervertido. E o que o Elon Musk está cobrando é justamente o devido processo legal. Não é? O que ele quer é exatamente isso. E não uma decisão, algo que foi imposto, não é? Sem nenhuma transparência ou o devido processo legal também, para que se possa responder. E olha que interessante também. Agora, o ministro, ele pode simplesmente decidir quem deve ou não ser demitido dentro das empresas. Porque ele, em sua decisão, colocou, não é, o afastamento e a demissão também da representante, da diretora do X aqui no Brasil. Olha só, então agora não é mais uma prerrogativa de quem está dentro da empresa decidir quem deve ou não ficar dentro do quadro de força. É do Xandão. Exatamente. E olha só. Exato. Exato. Mas então, basicamente, o que se está pedindo é o óbvio, é o devido processo legal. Portanto, foi sim uma decisão acertada. Tem muita gente que está em dúvida. Aliás, está até na pauta aqui com relação à continuidade do próprio Twitter aqui no Brasil, se vai funcionar, do X, desculpem, aqui no Brasil, se vai continuar, se não vai continuar. Não é? Vai continuar até, não é, pelo menos quando se ocorrer algum tipo de decisão, não é, novamente do ministro Alexandre de Moraes sobre cortar... Sinistro, com S, do sinistro... Exatamente. Do sinistro. De bloquear o aplicativo aqui no Brasil, mas vocês sabem que há várias outras formas de continuar acessando, então é praticamente impossível fazer com que todos os cidadãos aqui no Brasil parem de utilizar o aplicativo, mas... Multa, né? Exatamente. Pode fazer igual o Maduro, ele pode dar uma suspensão. Cadê a publicação do Elon Musk com Alexandre de Moraes?
com a foto Tem que dele. acabar com a internet para fazer isso. Ah. Ele não pode acabar Por favor, com a internet. professor. Ele não consegue. Claro que acaba atingindo algumas pessoas, não é que não tem Olha aí, olha que postagem bacana do Elon Musk. Essa é maravilhosa, Né? é perfeita. Exato. Só faltou... Alexandre de Voldemort. Então ele vem sim para se opor a uma decisão que nós podemos considerar assim ilegal, e é interessante que ele vem como mais uma pessoa de força, não é, para pressionar para que nós tenhamos sim o Estado de Direito de volta em nosso país. Desculpa, A palavra é sua. Importante que foi falado da questão da desobediência civil, a questão do Estado democrático de direito. Você falou do Estado de direito, simplificou, mas o Estado... Para que nenhum deles venha dizer que se está pregando golpe, não é nada disso não. É que a desobediência civil ela se torna evidente ou possível quando aqueles procedimentos legais estão tão evidentes que o mais comum daqueles indivíduos que não têm conhecimento jurídico consegue observar a contradição, o erro ou a falha. Isso significa o quê? Que aquela ordem, aquele mandado não tem validade, porque ele não é que ele é ilegítimo, ele é ilegal na sua essência. Qual é o grande problema da desobediência civil? Que nós precisamos ter lideranças que comecem a entender isso. Lideranças da sociedade, não são lideranças políticas. Porque as lideranças políticas vão acabar atrapalhando isso daí. Essa é a grande questão. E é interessante porque é tão importante para nós falar Estado democrático de direito. Porque o Estado de Direito, por si só, tinha os regimes autoritários e os regimes totalitários. Porque basta eles configurarem para quem o direito é válido, diz, aqui está o arcabouço jurídico que justifica isso. O problema todo que o Estado Democrático de Direito diz, todo esse arcabouço jurídico, ele existe para controlar os nossos governantes. Por isso nós não podemos ter os nossos direitos burlados. E aí é que está a essência. E nós estamos vendo eles jogarem fora o nosso Estado Democrático de Direito. Tem um outro ponto Por também. isso que justifica a desobediência civil. Exatamente, Marcelo. E tem um outro ponto também. Na decisão, ele coloca e ele menciona também a necessidade do Twitter ter uma presença em território nacional, não é? E falam isso, qualquer aplicativo ou empresa de tecnologia que queira atuar no Brasil precisa ter uma sede, uma representação aqui no nosso país. No entanto, existem vários aplicativos que vocês e várias pessoas utilizam, softwares, enfim, várias tecnologias, que não têm representação no Brasil, que não têm simplesmente uma sede no Brasil, ou seja, vão também atrás de todos esses aplicativos, um por um. Não vão. O que vão fazer? Claro que não vão. A Interpol prender essas Exato, pessoas. vão enviar para a Interpol, olha, eles estão atuando, as pessoas utilizam esses aplicativos no Brasil, mas eles não têm representação Pois aqui. é. Vão fazer o quê? Aí você olha essa festa da uva aqui. Nisso, Geisiane, são 40 famílias que perdem seu sustento. Exatamente. 40 famílias perderam o seu sustento para que um ditador continue a ser sustentado. Um ditador que tem conta no X. É verdade. Se ele acha o X tão nocivo para a sociedade brasileira, o que o Paulo Teixeira tem? Por que o Alexandre de Moraes tem? Alexandre Maduro. É Moraes Maduro. Moraes Moreira. Moraes Eu Maduro. confundi. Porque ele tem essa conta lá. E vale lembrar que a nossa audiência que em maio de 2023, quando nós estávamos debatendo o PL da censura, o PL 2630, o Telegram fez aquela nota contra o PL da censura, falando óbvio, isso é podar a liberdade de expressão. Justamente o Telegram, que é essa rede social bem representativa contra o autoritarismo, né, ditatorial. E aí o Alexandre de Moraes emitiu um documento que ele proibia o uso de VPN, que é aquela rede, né, que você consegue logar para acessar algumas contas. Inclusive, algumas pessoas que estão exiladas, como Paulo Figueiredo, como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, a gente só consegue ter acesso à conta oficial deles no Twitter por meio desse aplicativo. E aí o Alexandre disse que quem usasse de subterfúgios tecnológicos, que ele estava se referindo ao VPN, estava sujeito a multa de R$100 mil. Como no Então, Irã, quer dizer, né? exatamente. Então, quer dizer, é podar totalmente a liberdade de expressão. E aí a gente está nesse debate aqui, né, do que é ilegal e tal, você tem que se levantar contra medidas que são autoritárias e são ilegais. Isso me faz sempre lembrar de uma imagem bastante famosa que circula em rede social falando a respeito da escravidão e falando a respeito do próprio nazismo, que já teve respaldo legal. Mas não é porque tem respaldo legal a escravidão aqui no país, por exemplo, que era digno.
que não feria os direitos humanos, que não tinha uma ética, uma moral por trás. A lei pela lei é uma letra. Se ela não tiver um esquema de moral, de ética, de valores e princípios por trás muito bem rudimentados, ela não é nada. Não, excelente. O Eichmann, ele era culpado ou ele só cumpria a ordem de Hitler? A gente se pergunta. Aí você veja também o Marcos Duval, que ele impôs 50 milhões de bloqueio, Luiz Arthur Nogueira. 50 milhões de bloqueio. Ele não tem 50 milhões. Então ele bloqueou todas as contas, a conta dos auxílios do gabinete, a conta do salário, inclusive, que no Brasil você não pode penhorar a conta de salário. Mas este pervertido do Alexandre de Moraes, acho que faltou a esta aula. Não faltou não, ele sabe e bloqueou. Tanto que ele não tem como comprar comida. Enquanto isso, Alexandre de Moraes continua nos restaurantes mais caros que o dinheiro pode pagar. Pois é, Pavinato, uma multa de 50 milhões de reais, obviamente, é desproporcional e, portanto, ilegal. Pavinato, você lembra que diversas vezes a gente falou aqui que o Supremo Tribunal Federal é hoje a maior fonte de insegurança no Brasil e, consequentemente, afasta investimentos? Tá aí, esse é o exemplo concreto. 40 famílias estão desempregadas porque o Supremo Tribunal Federal gerou insegurança jurídica e o Elon Musk caiu fora. Simples assim. E, além disso, quando ele publica uma foto como essa do Valdemar, né, junto com Alexandre de Moraes, ele está publicando para quase 200 milhões de pessoas no mundo. Essa foto vai chamar a atenção. Quantos estrangeiros que não tinham ideia do que está acontecendo no Brasil vão se inteirar, vão entender que é uma insegurança jurídica e o quanto isso vai afetar a imagem do Brasil para o futuro. Será que a autora do Harry Potter vai processar o Elon Musk? Porque isso é uma ofensa ao vilão. Pois é. Olha, É uma ofensa ao vilão. Eu gostaria de ver o ministro Alexandre de Moraes ter todo este ímpeto, né, para atingir, por exemplo, os traficantes de pessoas que utilizam esses aplicativos, né, redes sociais, muitas vezes também, para aliciar, para coordenar diversas ações e coordenar os crimes. Também ir atrás dos traficantes de drogas que também utilizam. E atrás também Não, pelo das contrário. redes. Quem denuncia isso, caso do Marcos Duval. Quem denuncia crimes contra a humanidade é perseguido. Pois é, as redes de pedofilia também que utilizam desses meios. Ora, isso é culpa do aplicativo? Não. É culpa das pessoas, desses criminosos que estão utilizando desses meios, porque nós, cidadãos que trabalhamos honestamente, não podemos pagar por aqueles que cometem crimes. E estes precisam sim ser investigados e precisam ser presos. Por que ele não faz isso com todos esses traficantes, com todos esses criminosos? Mas não, nós precisamos, não é? Segundo o STF, que vocês já sabem o que significa o S, não é? Nós precisamos ir atrás daqueles que estão falando sobre as instituições.